Olá, fizemos os votos de todas as terças-feiras estarmos fazendo um estudo sobre o livro dos médiuns e postar aqui no grupo. Hoje, uma terça-feira foi bastante corrida, aí estou fazendo esse estudo agora um pouco mais tarde, aqui do escritório mesmo. Então, para a gente aproveitar o tempo, vou aqui compartilhar a tela. Nós estamos estudando o livro dos médiuns de Allan Kardec, o segundo livro da codificação do Espiritismo, que Kardec chegou até dizer na introdução, como nós vimos no vídeo da semana passada, que o livro dos médiuns é o prosseguimento, é a continuação do livro dos Espíritos. Base, o primeiro livro da codificação do Espiritismo. O primeiro livro dessa doutrina filosófica trazida pelos Espíritos. E nesse livro que nós estamos estudando, vale a pena reprisar, e Kardec deixa claro que é um livro escrito pelos Espíritos. Até ele fala que nessa segunda edição, essa edição que nós estamos estudando, essa obra foi toda revisada por eles. Eles quem? Os Espíritos. No vídeo anterior, nós vimos sobre a introdução dessa obra, o Livro dos Médiuns, e hoje nós veremos o primeiro capítulo. Assim como eu falei há pouco, Kardec fala que o Livro dos Médiuns é um prosseguimento do Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo começa com uma pergunta. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Então não podia fugir à regra. Já começou a segunda obra da codificação, logo no capítulo 1º, o capítulo inaugural, com uma pergunta. Existem espíritos? Nós devemos, ao ver essa pergunta, né? Existem espíritos? Há espíritos? Lembrar da época em que Kardec, né, organizou essa obra. Uma época em que o materialismo ganhava muito espaço, galopava pela relva. E, de repente, a gente pode concluir que a religião, principalmente a religião tradicional, estava falida. E a falência religiosa fez com que o materialismo ganhasse tanta força. E é nessa época, é nesse lapso temporal que surge a doutrina dos espíritos. Então, Kardec foi muito metódico, né? Ele usou métodos científicos e ele vai, nesse capítulo 1º, usar métodos científicos para falar, para responder essa pergunta, se espírito existe. Antes de entrar no texto em si, né, a existência do espírito, a existência de algo a mais do que a matéria, é algo muito intrínseco do ser humano. Nós, quando começamos a raciocinar, já há em nós um querer acreditar que existe sim, existe um ser supremo, que nós vamos dar o nome de Deus, que nós fomos criados, né, à sua imagem e semelhança. Mas aí depois a gente vai raciocinando, vai organizando esse raciocínio, e nós vamos ficando mais convictos, sim, da existência dos espíritos e que nós fomos criados, né, à imagem e semelhança de Deus, mas em espírito. Então nós vamos facilmente concluir, quando eu falo facilmente, é por causa da imensa contribuição que Kardec deixou para a humanidade, que
através das obras que ele te ajuda a gente conduzir o raciocínio lógico. Então, a gente conclui que nós somos espíritos e nós estamos carne. Que o que nós estamos vivendo aqui na Terra é passageiro. Nós estamos aqui, né, numa viagem e numa missão e que ela vai passar e que nós retornaremos para a nossa casa de origem, porque a nossa casa de origem tem que ser espiritual, porque nós somos espíritos. Apenas estamos temporariamente carne. Mas olha só um trecho que fizemos recorte do Livro dos Médiuns. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. Então, como eu falei, né, está na nossa essência de perguntar, mas quem criou isso? Quem criou o ser humano? A máquina tão perfeita, tudo muito bem interligado, onde que eu não preciso falar levanta a mão, eu apenas penso levanta a mão, e o sistema nervoso manda essa mensagem, e essa mensagem é recebida pelo sistema locomotor, e vai jogar minha perna para frente, eu vou caminhar. Uma máquina que raciocina, que pensa. Então, nós começamos, né, a raciocinar em torno desse princípio inteligente do universo, que é uma inteligência que não há o acaso. Quando nós nos detemos a pesquisar sobre as questões espirituais, vai afastar da nossa ideia a ideia do acaso. Nós vamos ver que não existe, né, o acaso. Existe uma obra de um, digamos, grande engenheiro, um engenheiro incomparável, que é Deus. Um outro trecho da obra, admitindo a existência da alma e da sua individualidade após a morte, é necessário admitir também que a sua natureza, ó, vejam bem, se a gente admite que existe a alma e da sua individualidade após a morte, no livro dos médiuns, quando a gente ouvir falar em alma, a gente vai estar falando da alma do homem encarnado, do homem reencarnado. Espírito, o espírito do desencarnado. É a metodologia para a gente conseguir diferenciar. Então, a existência da alma. Está falando que nós, humanos, temos uma alma. Certo? Somos uma alma reencarnada. Ótimo. E que há uma individualidade após a morte. Que após a morte ainda é respeitada essa individualidade. O espírito continua raciocinando, continua tendo o seu livre-arbítrio, que a sua natureza é diferente da corpórea, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais, que ela possui consciência própria, pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredora, e que tem que ser assim, pois o contrário, ela seria um ser inerte, e nada nos valeria a sua existência. Admitindo isso, é claro que a sua alma terá que ir para algum lugar. Para onde vai? O que é feito dela? Eu estou colocando a mão aqui, que eu estou protegendo o microfone, porque o escritório vizinho aqui ligou alguma máquina. Então, voltamos à pergunta: em que tomam as almas depois da morte? Para onde vão? Na verdade, essa pergunta, ela está falando o seguinte, né? Após a morte, o que é feito do homem? A sua alma. Nós admitimos a existência da alma. Para onde ela vai? Até então, em 1861, quando escreveu essa obra, ou a alma, depois da morte, ou iria para o céu, ou iria para o inferno. Aí vem os espíritos com a sua doutrina,
com a sua filosofia, o espiritismo, falando que, opa, não é bem assim, não. Deus, esse ser inteligente, amoroso, como Jesus pregou, ele não condena o seu filho ao inferno na terra. E nem vai existir alguns privilegiados para o céu eterno. Cada espírito vai galgar na terra experiências, a terra vai passar a ser uma escola, e nessa experiência terrena, ele vai desenvolvendo, vai progredindo, vai falar muito da lei do progresso, vai progredindo para que alcance patamares mais elevados. E também os espíritos vão trazer a questão da escala dos espíritos. E quando a gente fala de escala dos espíritos, nós aqui na Terra não estamos nada numa escala de causar inveja. Muito pelo contrário. Uma escala de nos advertir para a necessidade de não perdermos tempo. Não perdermos essa coisa preciosa que é o tempo. A gente aproveitar o tempo, todo o tempo possível. Por isso Jesus disse orar e vigiar, para que nós vigiemos, para que a gente aproveite o tempo para o nosso progresso. Aproveitar essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui, nesse torrão, nesse planeta Terra. Jesus disse orar e vigiar, e tem alguns intérpretes da Bíblia que até fala que é orar e trabalhar. Então, fique aqui até o nosso convite para você que está nos dando a honra de nos ver, a participar de projetos sociais. A nossa casa tem um projeto muito maravilhoso, os trabalhadores da última hora, de qual eu, minha família, a gente gosta muito, faz parte, somos voluntários. Então, para a gente, né, ralar o joelho de orar, da oração, mas calejar as mãos do trabalho, fazer essa junção, orar mais ação, a oração, para que nós possamos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui na Terra e progredir o máximo possível. É como aquele aluno que sabe que tem a prova e aproveita todo o tempo para estudar, para pegar a matéria, chega na hora da prova, ele quer aproveitar aquele tempo da avaliação para conseguir a maior nota possível. É a mesma coisa, é uma comparação muito similar. A gente aproveitar a nossa existência terrena para tentar conseguir a melhor nota possível nessas provas. Porque não há outro futuro para nós a não ser o progresso. Nós vamos ter que progredir. E é melhor progredir já despertando a consciência que nós somos carne, mas nós estamos carne, mas somos espírito e precisamos progredir o nosso espírito. E que para onde nós iremos, né? Respondendo a pergunta que está aí na tela, nós iremos para o local condizente com as nossas ações. Não, não há nada de diferente. Quando Jesus disse que assim na terra como no céu, é que o céu, a nossa vida espiritual, vai ser a continuidade do que fomos aqui na terra. Fomos o homem de bem, então nós vamos para uma morada espiritual melhor. Não, não fomos uma pessoa de bem. Então nós não teremos obras para mostrar, folha de serviço para apresentar, para melhorar, para poder nos credenciar a ir para, digamos, uma coluna espiritual mais desenvolvida. Por isso que tanto se estuda, né, sobre os umbrais, que nós corrijamos os nossos atos, aproveitemos uma obra como essa, né, o Livro dos Médiuns, onde Kardec se esforçou tanto. Eu fico pensando, sabe, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, como que ele suou, como que, quantas coisas ele precisou abrir mão
para poder nos entregar uma obra como essa. Então vamos valorizar, né? Se a gente for imaginar o sacrifício que Kardec teve para a gente ter uma obra dessa na mão, eu posso afirmar que o livro está chegando na minha mão de mão beijada. Então eu preciso valorizar isso, valorizar que essa obra esclarecedora chegou às minhas mãos para eu mudar as minhas atitudes, tornar um homem renovado. Como vemos, as almas que povoam o espaço são precisamente o que chamamos de espíritos. Lembra que eu falei? Quando falar em espíritos, estamos falando dos desencarnados. Quando falar em alma, a do homem encarnado. Assim, os espíritos são apenas as almas humanas. Então, os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Muito didático, simples e fácil para a gente entender. Despojadas do invólucro do corpo. A existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constitui a base de todo o edifício do Espiritismo. Toda a base da doutrina espírita está nessa existência de Deus e da sua criatura. Por isso que eu falei atrás que nós somos criados à imagem e semelhança em espírito de Deus. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, temos que assegurar-nos se o interlocutor admite essa base. Se ele responder negativamente às seguintes perguntas. Aqui está falando uma discussão, né? Discutindo sobre os temas do espiritismo. E o interlocutor pega e responde não a essas três perguntas. Crê em Deus? Se ele falar não. Crê na existência da alma? Se ele falar não. Crê na sobrevivência da alma após a morte? Se ele falar não, Kardec vai falar que continuar discutindo as bases espirituais, base filosófica da doutrina espírita, essa pessoa vai perder tempo. Por isso que lá embaixo está escrito, ó, seria inútil prosseguir. Por quê? O nosso edifício filosófico está edificado em cima da existência de Deus, da existência da alma e da sobrevivência da alma após a morte. Na experiência, né, das atividades espíritas, em especial, caso do nosso grupo, né, das reuniões mediúnicas, isso fica muito claro, né? É como diz, quase que fica tocável. A gente consegue tocar com o sentimento. Não toca com as mãos, mas toca com o coração. Fica muito palpável com a nossa emoção do coração, a emoção do espírito, da existência desse ser que nos criou, causa primeira de todas as coisas. É Deus. Resposta da questão 1 do Livro dos Espíritos. E da existência da alma. É a alma que nos anima, é a alma que faz com que nós sintamos o nosso propósito. Qual seria então o nosso propósito? Progresso. O nosso propósito é o progresso espiritual. E uma nítida certeza de estar lá na reunião, acolhendo os espíritos que precisam de acolhimento, de esclarecimento, outrora recebendo uma mensagem confortadora, uma mensagem para nos animar, para que a gente continue trabalhando e trabalhe mais e edifique a nossa alma. Então fica muito palpável para nós, digamos assim, palpando com o sentimento do coração, a existência de Deus, a existência da alma e da sua sobrevivência, a sobrevivência da alma após a morte. Eu peço vocês licença
porque nós estamos aqui discutindo o livro, mas eu senti uma vontade no coração muito grande de fazer uma prece muito forte. Essa emoção, essa vontade de fazer uma prece. Então, eu vou fechar os meus olhos, convido você a fechar os seus olhos, e nós vamos fazer a prece que o Cristo de Deus, o homem incomparável, nos ensinou. Ele disse para a gente entrar para o quarto, fechar a porta. Eu convido a vocês a entrarem para dentro do coração, se conectar conosco mesmo, para que nós consigamos nos reconectar com o nosso Criador. É para isso que é religião, religar-nos ao nosso Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, nosso irmão que progrediu na linha reta, Jesus, que conseguiu progredir tanto, a entender perfeitamente o psiquismo de Deus, a ponto de afirmar: eu e Pai somos um. Senhor, assim como aquele cego gadareno implorou: misericórdia, Jesus, filho de Davi, misericórdia. Peço, Jesus, misericórdia pelas nossas falhas. Tende misericórdia de nós, Senhor. O Senhor que disse para que nós nunca perturbemos o nosso coração, porque o Senhor estaria conosco. E aqui está Jesus conosco e estará até o fim dos tempos e para sempre. Então, continue conosco, nos amparando e nos fortalecendo. Graças a Deus. Muita paz. Até o próximo estudo de terça que vem. Muita paz. Terça nós voltaremos com mais uma parte desse primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Muita paz.